O Nordeste brasileiro sempre conviveu com a seca. Isso não é novidade. O sertão semiárido, a caatinga, os açudes, as secas históricas, tudo isso faz parte da identidade e da história da região há séculos. Mas o que está acontecendo agora é diferente. Não é mais a seca cíclica que a gente conhece da história. É uma transformação permanente do clima. É desertificação acelerada. É o semiárido virando deserto de verdade. E as projeções científicas indicam que vastas áreas do Nordeste podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas. Estamos falando de uma região com mais de 50 milhões de habitantes, quase 30% da população brasileira. E grande parte dessa população vive justamente nas áreas mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então vamos entender o que está acontecendo no Nordeste. Por que está acontecendo? E principalmente o que pode acontecer com uma das regiões mais populosas e culturalmente mais ricas do Brasil. Vamos começar pelos fatos documentados, pelo que os dados científicos já mostram. O Nordeste está enfrentando a mais longa e severa seca dos últimos 100 anos. E entre os anos de 2012 e 2024, 12 anos consecutivos com chuvas abaixo da média histórica, e não é só quantidade, é distribuição. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o período chuvoso no sertão está ficando cada vez mais curto. Antes, chovia entre dezembro e maio. Agora muitas vezes chove apenas entre fevereiro e abril, e às vezes nem isso. E quando chove, chove menos. A precipitação média anual no semiárido caiu cerca de 15% nas últimas 3 décadas. E em algumas sub-regiões, como o sertão central da Paraíba e do Ceará, a queda chega a 25%. E os açudes, que sempre foram a principal reserva de água da região, estão em níveis críticos. O açude Castanhão, no Ceará, o maior do estado, está com menos de 10% da capacidade. O açude Oroz, outro gigante do Ceará, chegou a 3% em 2023. 3%. E não são casos isolados. Dados da Agência Nacional de Águas mostram que em 2024, mais de 70% dos principais reservatórios do Nordeste estavam abaixo de 30% da capacidade. E muitos completamente secos. E tem outro dado alarmante. A temperatura. O Nordeste está esquentando mais rápido do que a média global. Dados do INPI mostram que a temperatura média na região subiu 1,2 graus Celsius nos últimos 40 anos. E em algumas áreas do sertão, o aumento é de 1,5 graus. E quando você combina menos chuva com mais calor, o resultado é evaporação acelerada. A água que está no solo, nos açudes, nas plantas, evapora mais rápido. Isso cria um ciclo vicioso. Menos água disponível, mais seca, mais calor. E agora vamos falar de um termo que assusta: desertificação. Porque não estamos falando só de seca temporária. Estamos falando de transformação permanente da terra. Desertificação é quando uma área semiárida se torna árida, quando o solo perde fertilidade, quando a vegetação nativa desaparece, quando a terra se torna incapaz de sustentar a vida vegetal e animal de forma sustentável. E isso está acontecendo no Nordeste agora. O Ministério do Meio Ambiente e a Fundação Cearense de Meteorologia publicaram em 2023 um mapeamento detalhado de áreas em processo de desertificação no Brasil. E os dados são alarmantes. Mais de 1,3 milhão de quilômetros quadrados do Nordeste, são aproximadamente 13% do território nacional, estão em processo de desertificação. E desses, cerca de 180 mil quilômetros quadrados já estão em estado muito grave. Praticamente desertos. E onde estão essas áreas? Principalmente no sertão central, partes do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Bahia, e está se expandindo. E o que causa desertificação? Uma combinação de fatores. Mudança climática, que reduz chuvas e aumenta a temperatura. Desmatamento da caatinga, que tira a proteção do solo. Sobrepastoreio, com gado e cabras comendo toda a vegetação, impedindo regeneração. E uso inadequado do solo para a agricultura. E quando o processo de desertificação avança muito, ele se torna praticamente irreversível. O solo perde matéria orgânica, perde capacidade de retenção de água, vira areia. E recuperar isso leva décadas, às vezes séculos. Agora vamos entender a ciência por trás dessa transformação. O semiárido do Nordeste sempre foi uma região de clima delicado, na fronteira entre ter água suficiente para sustentar vida e não ter. E pequenas mudanças nesse equilíbrio têm grandes consequências. E o que está mudando? Principalmente 2 fatores. Primeiro, o Oceano Atlântico. Estudos do INPI mostram que a diferença de temperatura entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul
está mudando. E essa diferença controla a posição da Zona de Convergência Intertropical, a ZCIT, que é o principal sistema que traz chuva para o Nordeste. Quando o Atlântico Norte está mais quente que o normal, a ZCIT fica mais ao norte e não chega ao Nordeste brasileiro. Resultado: seca, e dados de boias oceânicas mostram que o Atlântico Norte tem estado consistentemente mais quente nas últimas décadas, e as projeções indicam que essa tendência vai continuar. Segundo fator: o desmatamento da Amazônia. Pode parecer que a Amazônia e Nordeste não têm relação, mas tem. A Amazônia funciona como um regulador climático para toda a América do Sul. A umidade que a floresta libera para a atmosfera influencia padrões de circulação de ar em uma escala continental. E estudos publicados na revista Science Advances em 2023 mostraram que o desmatamento da Amazônia está reduzindo a umidade que chega ao Nordeste, e isso agrava a seca. Então o Nordeste está sendo atingido por uma tempestade perfeita climática. Oceanos mais quentes mudando padrões de chuva, Amazônia desmatada reduzindo umidade, e aquecimento global aumentando evaporação e temperatura. E o que dizem as projeções para o futuro do Nordeste? O painel brasileiro de mudanças climáticas publicou cenários detalhados para cada região. E para o Nordeste, especialmente para o semiárido, os cenários são os mais severos do Brasil. No cenário de emissões moderadas, a projeção é que até 2050, o semiárido nordestino vai ter uma redução adicional de 15 a 20% na precipitação anual. Somada à redução que já aconteceu, isso significa chuvas 30 a 35% menores do que a média histórica do século XX. E o aumento de temperatura pode chegar a 2,5 a 3,5 graus Celsius acima da média pré-industrial, o que significa temperaturas regulares de 45 graus ou mais no verão. E no cenário pessimista, onde as emissões continuam altas, a redução de chuvas pode chegar a 40%, a 50%, e o aumento de temperatura pode ultrapassar 4 graus. E o que isso significa na prática? Significa que áreas que hoje são classificadas como semiáridas vão se tornar áridas, desertos, e a área total em processo de desertificação pode triplicar ou quadruplicar até o final do século. Um estudo da Universidade Federal de Campina Grande, publicado em 2024, projetou que até 2100, no cenário pessimista, até 40% do território nordestino pode se tornar deserto verdadeiro, inabitável para populações humanas em larga escala. E vamos falar do impacto econômico direto na agricultura e na pecuária do sertão. A agricultura no semiárido já é de subsistência. Pequenos agricultores plantando milho, feijão, mandioca, criando algumas cabras, algumas galinhas. Não é agricultura de larga escala. É sobrevivência. E essa agricultura depende totalmente das chuvas. Não tem irrigação, não tem tecnologia avançada. Plantam quando chove e torce para chover o suficiente. Mas com as secas ficando mais longas e severas, essa agricultura está colapsando. Dados do IBGE mostram que a produção agrícola no semiárido caiu 40% entre 2010 e 2023, 40%. E em anos de seca severa, como em 2012, 2016 e 2023, a perda chega a 70% ou 80%. Praticamente não se colhe nada. E a pecuária? O sertão tem uma pecuária específica. Gado adaptado ao semiárido, cabras e ovelhas que conseguem sobreviver com pouca água e vegetação escassa. Mas mesmo essas criações mais resistentes estão sofrendo. Em 2016, durante a Grande Seca, morreram mais de 200 mil cabeças de gado no semiárido. 200 mil. E milhões de cabras e ovelhas. E não morreram de sede só. Morreram também de fome, porque a vegetação da caatinga secou completamente. E sem pasto, sem forrageira, os animais não têm o que comer. E os agricultores? Eles perderam tudo. Décadas de trabalho. Gerações de criação de animais, perdido em uma única seca prolongada. E quando a terra não sustenta mais, as pessoas saem. E o Nordeste está vivendo um novo ciclo de êxodo. E, historicamente, o Nordeste sempre teve migração. As grandes secas do final do século XIX e início do XX causaram migrações massivas. E a seca dos anos 1980 também. Mas o que está acontecendo agora é diferente. Não é migração temporária. É abandono permanente. Dados do IBGE mostram que entre 2010 e 2023, mais de 2 milhões de pessoas deixaram o semiárido nordestino e não voltaram. Foram para grandes cidades do litoral. Foram para o Sudeste. Foram para onde conseguiram. E quem são essas pessoas? São principalmente jovens, famílias com crianças,
Pessoas em idade produtiva, que veem que não tem futuro no sertão, que não tem como sobreviver. E quem fica? Idosos, pessoas sem condições de migrar, pessoas muito ligadas à terra para abandonar. E essas populações que ficam estão envelhecendo e diminuindo. E o resultado? Cidades do sertão esvaziando, escolas fechando por falta de alunos, comércio fechando por falta de clientes. Um ciclo de declínio populacional e econômico. E tem dados específicos impressionantes. Municípios como Cabaceiras, na Paraíba, que já era pequeno, perdeu 20% da população em 10 anos. 20%. E não é caso isolado. Dezenas de municípios do sertão estão com perda populacional acelerada. E no centro de tudo está a água. Ou melhor, a falta dela. O sertão sempre teve pouca água, mas tinha açudes, tinha cacimbas, tinha poços rasos. E isso sustentava as comunidades. Mas agora, os açudes estão secos. Dados da ANA mostram que em 2024, dos 150 principais açudes do Nordeste, 87 estavam abaixo de 20% da capacidade e 34 completamente secos. E quando o açude secar, o que resta? Carros-pipa, caminhões que trazem água de longe e distribuem para as comunidades. E quantos carros-pipa operam no Nordeste? Em 2023, mais de 10 mil. 10 mil caminhões circulando constantemente tentando levar água para comunidades que não têm outra fonte. E isso funciona como solução de emergência temporária. Sim, mas como solução permanente? Não. É caro, é insuficiente e cria dependência. E tem outra questão. Poços profundos. Com a água de superfície acabando, a alternativa é perfurar mais fundo, buscar água do subsolo. E muitas comunidades fizeram isso. Perfuraram poços de 100, 200, às vezes 300 metros de profundidade e acharam água. E por um tempo, funcionou. Mas agora, esses poços também estão secando, porque o aquífero não está sendo recarregado adequadamente. Sem chuva, sem infiltração, o lençol freático está rebaixando. E poços, que tinham água há 5 anos, agora estão secos. E perfurar mais fundo é cada vez mais caro. E em algum ponto simplesmente não tem mais água. Acabou. E aqui vale destacar uma divisão importante dentro do próprio Nordeste. O litoral e o sertão são duas realidades completamente diferentes. O litoral nordestino recebe chuvas relativamente regulares. Tem acesso ao mar e tem o turismo. Tem economia diversificada. Cidades como Fortaleza, Recife, Salvador, Natal são metrópoles vibrantes, com milhões de habitantes, com crescimento econômico. E essas cidades não estão imunes às mudanças climáticas. Têm problemas com o aumento do nível do mar, com ondas de calor, com chuvas torrenciais ocasionais. Mas são problemas diferentes. São problemas urbanos, não são problemas de sobrevivência básica. Já o sertão, o interior, especialmente a 200 ou 300 quilômetros da costa, é outra história. É lá que a desertificação está avançando. É lá que a água está acabando. É lá que as pessoas estão migrando. E essa divisão está criando uma fragmentação dentro da própria região. O litoral próspero e o interior agonizando. E a migração do sertão para o litoral está criando pressão enorme nas cidades costeiras. Fortaleza, por exemplo, recebeu centenas de milhares de imigrantes do interior do Ceará nas últimas décadas. E isso criou periferias enormes. Ocupações irregulares, pressão sobre infraestrutura, sobre emprego, sobre serviços públicos. Então a crise climática no Nordeste não é uniforme. É uma crise que afeta principalmente o interior e que está criando desigualdades ainda maiores dentro da própria região. Mas nem tudo é abandono e desespero. Há iniciativas de adaptação, de tentativa de conviver com o novo clima. Uma das principais é a cisterna, reservatórios de água de chuva, que são simples, baratos, eficazes. Programas como 1 milhão de cisternas e Uma Terra, Duas Águas já instalaram mais de 1,2 milhão de cisternas no semiárido. E funcionam. Famílias que antes dependiam de carro-pipa agora conseguem captar e armazenar água de chuva. E ter autonomia. Claro que cisterna só funciona se chover. E com as chuvas diminuindo, a eficácia diminui. Mas ainda assim, é uma solução importante. E tem a agricultura adaptada. A Embrapa desenvolveu técnicas específicas para o semiárido, culturas mais resistentes à seca, palma forrageira para alimentar animais, sistemas de captação de água de chuva para irrigação localizada. E agricultores que adotam essas técnicas conseguem produzir mesmo em anos de pouca chuva. Não é abundância,
mas é sobrevivência. É manter a família na terra. E tem projetos de transposição. O mais conhecido é a transposição do Rio São Francisco, que leva a água do São Francisco para bacias do Nordeste Setentrional, e já está operando parcialmente e abastecendo cidades e áreas agrícolas. Mas transposição não é solução mágica. É cara, é complexa e depende de ter água no Rio São Francisco, que também está com vazão reduzida por causa das mudanças climáticas. E tem iniciativas de reflorestamento da caatinga, de proteção das áreas que ainda têm vegetação nativa, porque a caatinga protege o solo, retém umidade, funciona como barreira contra a desertificação. Organizações da sociedade civil e universidades estão trabalhando com comunidades para recuperar áreas degradadas. É trabalho de longo prazo, de décadas, mas é possível, e tem uma dimensão de justiça social que precisa ser destacada. O Nordeste, especialmente o Sertão, é uma das regiões mais pobres do Brasil, e são as populações mais pobres que estão sofrendo mais com as mudanças climáticas. Pequenos agricultores que não têm recursos para investir em tecnologia, famílias que não têm dinheiro para migrar, idosos que não têm aposentadoria adequada. E essas populações contribuíram minimamente para as mudanças climáticas. Não têm carro, não têm consumo alto, vivem de forma simples, e mesmo assim, estão pagando o preço mais alto, enquanto regiões industrializadas, países desenvolvidos, que emitiram a maior parte dos gases de efeito estufa, estão em situação muito melhor para se adaptar. Então a crise climática no Nordeste é também uma questão de injustiça, de desigualdade global e nacional. E qualquer solução precisa levar isso em conta. Precisa priorizar os mais vulneráveis. E tem algo que vai além de economia e sobrevivência. Tem a dimensão cultural. O sertão nordestino tem uma cultura riquíssima. Música, literatura, tradições, formas de vida que se desenvolveram ao longo de séculos. E com o esvaziamento do sertão, com o abandono das terras, essa cultura está em risco. Festas tradicionais deixando de acontecer por falta de gente. Conhecimentos tradicionais sobre plantas, sobre clima, sobre sobrevivência no semiárido, sendo perdidos porque os jovens migraram. E tem comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, que têm ligação ancestral com a terra e que estão sendo forçadas a sair, a abandonar territórios sagrados, a perder identidade. Então, a crise climática no Nordeste não está destruindo só terra e economia. Está destruindo cultura, história, identidade. E isso é uma perda irreparável. E o que aprendemos com o que está acontecendo no Nordeste? Primeiro, que desertificação é real. E está acontecendo agora. Não é projeção distante. É transformação visível da terra em tempo de vida de uma geração. Segundo, que populações vulneráveis pagam o preço mais alto pelas mudanças climáticas, mesmo sendo as que menos contribuíram. E isso é uma injustiça que precisa ser reconhecida e enfrentada. Terceiro, que a adaptação é possível, mas tem limites. Cisternas ajudam. Agricultura adaptada ajuda. Mas em algum ponto, se a seca continua intensificando, não tem adaptação que resolva. E aí, só resta migração. Quarto, que mudanças climáticas não afetam regiões de forma uniforme. Dentro do próprio Nordeste, o litoral e o sertão vivem realidades completamente diferentes. E isso cria desigualdades internas. E quinto, que quando falamos de mudança climática, não estamos falando só de temperatura e chuva. Estamos falando de vidas, de cultura, de identidade, de milhões de pessoas que vão ter que decidir entre ficar e tentar sobreviver, ou sair e perder tudo que conhecem. O Nordeste brasileiro está em transformação. O semiárido está virando deserto. As chuvas estão diminuindo. A temperatura está subindo e milhões de pessoas estão vendo suas terras, suas vidas, suas culturas sendo destruídas pelo clima. E as projeções indicam que isso vai piorar, que áreas cada vez maiores vão se tornar inabitáveis, que a migração vai acelerar, que o sertão que conhecemos pode deixar de existir. E a adaptação é possível até certo ponto, mas precisa de investimento, precisa das tecnologias, de políticas públicas. E precisa começar agora, porque quanto mais esperamos, menos terra sobra para salvar. No próximo episódio vamos para o norte. E lá, vamos ver o que está acontecendo com a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. E como o colapso dela não afeta só a região norte, afeta o Brasil inteiro. E o clima global.